apocalipse zumbi já chegou, mas ele não tem nada a ver com os zumbis da série The Walking Dead. Ele chegou disfarçado de pós-verdade, propagação de informações falsas, as fake news e pseudociências. E é pensando nisso que o professor do Instituto de Física da URGS, Jefferson Arizon, vai traçar um caminho entre as fake news e o apocalipse zumbi. Fique agora com o programa. O que eu vou conversar um pouco com vocês hoje, contar um pouco de histórias, é um pouco daquela balbúrdia que a gente não faz na universidade, né? Então, a Naya leu uma lista de outros assuntos que são física mesmo, né, que eu trabalho. Então, não que eu vou comentar um pouquinho mais adiante, não que a gente não faça nada ligado a isso, mas boa parte do que eu faço no meu trabalho de pesquisa não são zumbis, essas coisas assim, né, só para não criar uma falsa impressão. Mas é um pouco também. Então, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre zumbi, o conceito clássico, né, de zumbi. Então, que é esse ser morto-vivo, né, que foi reanimado do mundo dos mortos, que é desprovido de qualquer atividade cognitiva de nível mais alto, de vontade própria e que não sabe votar também. Aí, como eu não digo nada, cada um interpreta como quiser, ninguém fica bravo com ninguém. Então, o conceito de zumbi é um daqueles conceitos super bem-sucedidos, que se propaga e que todo mundo sabe o que é e é chamativo. Então, por exemplo, aqui tem alguns casos, vocês certamente não conhecem, eu não conhecia, fui pesquisar o que tem sobre zumbis além de filmes, né? Então, por exemplo, tem aqui, isso aqui é um acampamento, tipo essas... quando a gente manda as crianças nas férias, né? Só que aquele ali é para adultos, por alguma razão é para maiores de 19 anos, não consegui entender por que 19. Né? E basicamente uma escola de sobrevivência com temática zumbi. Né? Então, se vocês estão interessados, está no Canadá, custa $350 o final de semana. Depois tem esse aplicativo aqui, que é um aplicativo para quem corre. Então, vocês correm ouvindo história. Então, quando a gente corre, é bom não manter sempre o mesmo ritmo. Então, ele fica contando uma historinha e daí diz, agora tem um zumbi, corre, daí tu acelera. Deu, pode ir devagarinho agora, daí tu dá uma desacelerada. Então, tu vai aumentando, diminuindo o ritmo, sabendo que tem zumbis atrás de ti. Parece que tem milhões de downloads o aplicativo. Depois tem umas coisas divertidas, como essa corrida aqui, que é uma corrida de 5 quilômetros, com obstáculos. Os obstáculos são os zumbis. Então, vocês são desclassificados se o zumbi pega vocês, encosta em vocês pelo meio do caminho, né? E aí tem poça de barro, então é bem divertido. O Theo já gostou ali. Então, não só de corrida vivem esses zumbis, eles podem caminhar também. Então, essa passeata, chamada Zumbi Walk, é famosa no mundo inteiro, é um sucesso no mundo inteiro, exceto em Porto Alegre. Né? Porto Alegre eu tentei ir umas 2 vezes lá e é uma desgraça, assim, aqueles zumbis desolados, né? 20 zumbis, mas aparecem algumas ideias interessantes, né? Como o gaúcho zumbi. Embora a palestra seja, né, com esse tema chamativo, ela tem um fundo sério, né? A gente vai falar hoje de zumbis de verdade. Então, antes de chegar nos zumbis de verdade, eu tenho que falar o que são os zumbis, alguns de mentira e alguns dos que a gente não vai mencionar aqui. Então, a gente não vai fazer aquelas analogias fáceis, né, como as crianças, os jovens de hoje que não saem do celular, né, ou aquelas crianças que ficam, né, andando como zumbis pela cidade, caçando esses bichinhos coloridos e fofinhos. A gente também não vai falar muito, né, só como analogia, no zumbi clássico do cinema, né, que é o zumbi que foi introduzido pela Noite dos Mortos-Vivos, esse filme de 68 aqui do Jorge Romero. Não que o conceito de zumbi já não tivesse aparecido no cinema. Desde a década de 20, eles aparecem mais naquele sentido histórico do zumbi, como aquela pessoa que tem a sua mente controlada, né, por um curandeiro que faz ali um boneco voodoo e aquela pessoa não tem controle sobre o seu corpo. Então, os primeiros filmes eram um pouco assim. Depois, 68, depois do clássico esse do
do Romero mudou um pouco o conceito popular do que a gente conhece como zumbi. Aqui tem um filme da década de 50, que é interessante, porque esse aqui é o Spock, é o Nimoy, que fazia um desses zumbis de Marte, né, que estavam tentando invadir a Terra. Não tive coragem de ver o filme, mas tem no YouTube, se vocês quiserem. Também a gente não vai falar dessa outra analogia que, bom, um físico que vai falar de zumbis, né, então ele vai falar de gatos mortos-vivos que adoram habitar caixas em experimentos mentais dos físicos, né, o gato de Schrödinger aqui, mas também não é desses zumbis que a gente vai falar. A gente vai focar nas analogias que podem ser feitas com os zumbis, e algumas dessas analogias são não só interessantes, como elas têm um fundo prático. Isso aqui acho que foi em 2011 que o CDC, o Centro esse de Controle de Doenças, Prevenção e Controle de Doenças americano, eles fizeram um acompanhamento pela rede para ver para que tipo de emergência as pessoas se preparavam. Se preparar significa, eu vou acumular comida, água, remédios, né? No meu caso, eu acumulo gasolina suficiente para chegar no Uruguai, né? Nunca se sabe o que pode acontecer nesse país. E aí eles viram que algumas pessoas respondiam, eu estou me preparando para um apocalipse zumbi. Né? E aí eles tiveram a ideia de dizer, bom, já que um apocalipse zumbi ele compartilha uma série de características com outras epidemias, por que a gente não tenta usar o conceito e ver o que acontece, qual vai ser a receptividade? Então, basicamente, veio abaixo todo o sistema de computação do CDC. Em alguns dias, eles tinham bilhões de acessos. Em algumas horas, eram milhões, assim, veio abaixo. Eles não comportaram o número de acessos, foi um sucesso. Né? Então, essa é uma maneira, inclusive o exército americano, eles têm alguns planos, eles têm que fazer planos contra invasões. Eles não podem, num plano de invasão, depois o documento vaza, se eles dizem, não, como é que nós vamos nos preparar? Vamos fazer de conta que o Brasil vai nos invadir. Né? Porque depois aquilo se vaza, como é que eles vão explicar, né, para os conspiracionistas de que aquilo não era um plano de verdade? Então, o que eles fazem? Eles fazem um plano de invasão fictício. Bom, então, o que a gente faria em caso de invasão alienígena, zumbi, alguma coisa assim? Porque daí ninguém acreditaria. Bom, isso antigamente, né? Hoje eu acho que o pessoal acredita mesmo. Claro, tem alguns problemas de fazer um tipo de campanha de conscientização, usando essas analogias, porque primeiro que tu banaliza um pouco um problema que é sério. Daí algumas pessoas dizem, bom, isso aqui é uma piada, então, de repente, alguma outra epidemia pode ser piada também. O outro problema que eles detectaram é que, como as pessoas estavam se preparando para uma epidemia zumbi, elas começaram a acumular armas também. Então, nas listas que elas faziam do que eu devo guardar para me preparar para uma epidemia zumbi, coisa que tu vai fazer contra o ebola. Né? Não vou sair com um fuzil para matar o vírus do ebola. Mas um zumbi faz sentido. Né? Então, tem que cuidar um pouco quando usar isso, principalmente com crianças, para explicar, para introduzir o tema, já focar também nesses outros efeitos colaterais aqui. Mas agora a gente entra nos zumbis de verdade. Tá? Então, eu vou contar para vocês a história do Mike. O Mike, que eu saiba, foi o primeiro zumbi de verdade. Então, isso aqui é verdade. Tá? Vocês não vão acreditar, mas é verdade. Eu me lembro de ver, não sei se isso ainda está, mas ficou no Guinness como o galo sem cabeça que viveu mais tempo sem a cabeça. Tá? Então, isso aqui foi... Esse galo, quando ele tinha uns 5 meses, o dono dele disse, bom, vamos fazer uma comida aqui, vamos cozinhar esse galo. Aí ele pegou o machado, foi lá, cortou a cabeça do galo, cortou, né, ele não tem cabeça, e o galo ficou ali. Né, saiu correndo, e ficou ali, não morreu. E viveu... Então, ele viveu quase 2 anos, desses 2 anos, 1 ano e meio foi sem a cabeça. Então, basicamente, o que aconteceu, ficou toda a parte do sistema límbico ali, onde cortou, toda a parte do cérebro que era responsável pelas funções básicas foram mantidas. Tá? O galo fazia que ciscava, ele ficava... O dono, então, resolveu poupar. Por um lado, ele ficou com pena, por outro lado, ele disse, né, vou ganhar dinheiro. Então, ele passou se apresentando, ele e o galo. Né,
pelos Estados Unidos todo. A cidade onde fez isso, onde aconteceu isso, até hoje tem o festival, né, uma vez por ano as pessoas vão lá, tem a corrida do galo sem cabeça, as pessoas se põem fantasias, tem o museu, tem as estátuas, tem as camisetas, aquela coisa toda. Tá? A primeira vez que eu vi isso, eu me impressionei, né, dizendo como é que alguém pode viver sem cabeça. Né? Hoje eu não me surpreendo mais. Né? Hoje tá? O Mike morreu porque eles um dia esqueceram do equipamento que eles usavam, porque eles tinham que botar com conta-gotas, né? Deve ter algum orifício ali. Então, eles alimentavam com conta-gotas. E aí eles esqueceram, e não sei se foram eles ou alguém, deu um milho e o galo se engasgou, né? E morreu sufocado com um grão de milho ali. Mas, bem, existem outros zumbis de verdade também. Então, o que a gente está entendendo agora por zumbi? Zumbi é alguma coisa que toma conta do controle, toma controle do corpo de algum animal e muda o comportamento desse animal. Existem muitos exemplos. O mais conhecido deles isso aqui é um fungo que, quando ele acaba, os esporos acabam caindo sobre o corpo da formiga, eles entram na circulação, a formiga sai do formigueiro. Tá? Então, por que o fungo... Primeiro, por que ele desenvolveu essa estratégia? Ele podia simplesmente atacar a formiga, eu já vou contar qual é a estratégia, que é um pouco complicada, ele podia simplesmente atacar a formiga. O problema é que dentro de um formigueiro, qualquer formiga que apresenta um comportamento diferente, doente, ela é rapidamente eliminada. Né? As formigas são absolutamente intolerantes contra riscos. O formigueiro é uma estrutura muito frágil. Né? Então, se a formiga começasse a aparecer esses sinais aqui, isso aqui é o fungo crescendo, ela é rapidamente morta e jogada fora. Tem uns vídeos, né, eles carregando as formigas e jogando, tem umas pilhas de formigas mortas. Então, o que a seleção natural desenvolveu aqui, qual foi a estratégia que esse fungo acabou encontrando? Quando ele toma conta da formiga, ela sai do formigueiro, sobe em alguma planta, agarra num galho ou perto do caulezinho ali das folhas, isso aí mais ou menos a mesma altura, assim, uns 25, 30 centímetros do chão, e morre. Ela morre, o fungo cresce, né? Aí ele arrebenta, ele vem crescendo de dentro, então ele arrebenta a cabeça aqui, ele cresce, depois de um tempo ele forma outros esporos que caem por onde passam as formigas e o ciclo continua. Tá? Então, ele achou uma estratégia de fazer isso fora do formigueiro. E isso não é recente. Isso aqui é a foto de um fóssil de 48 milhões de anos, de uma folha, onde eles encontraram exatamente as mesmas... Então, esse aqui é o... Vocês veem o pontinho vermelho ali? Ó? Esse aqui, então, é o caulezinho... Demétrio, qual é o nome do caulezinho central da folha ali, que eu não faço a menor ideia. Tá? Então... Bom, isso. Tá? Então, eles acharam a mesma marca das mandíbulas aqui da formiga, dos dois lados. Tinham várias dessas marcas. Então, existem indícios de que essa é um comportamento que foi selecionado há muito tempo. E, de fato, essa família de fungos, que é muito grande, ela ataca... Em geral, é um fungo especializado, ele ataca uma espécie de formiga, mas tem muitos fungos, então, que atacam muitas espécies diferentes, não só de formigas, como a gente vai ver. Então, deixa eu só ver se vai funcionar aqui. Ali, então, o fungo crescendo. Então, vocês estão vendo que fica atrás escuro, claro, então, isso aí são vários dias. Né? Depois não vai aparecer, mas ali na ponta também vai formar a bolinha aquela e os esporos vão cair. A formiga já está morta, tá? Está morta desde ela morre logo em seguida que ela logo em seguida que ela morde o galho, ela morre algumas horas depois. Os caras depois continuaram investigando. Na verdade, o fungo ele não toma conta do sistema nervoso da formiga. Ele forma uma estrutura por dentro, ele forma uma espécie de rede por dentro da formiga, e essa rede consegue acionar os músculos. E
e apertar a mandíbula de tal maneira que não solta. Então, aparentemente, a formiga está ali, consciente como pode ser uma formiga, né, vendo tudo aquilo acontecer. Isso também não é específico, existem outras espécies onde não forma essa estrutura, então os detalhes podem mudar de animal para animal. Aqui tem outros 2 exemplos, aqui tem outra formiga com os fungos crescendo, e aqui é uma tarântula. A foto está um pouco escura, mas tem toda uma estrutura do fungo crescendo aqui. Então, a gente já vê que existem outras espécies de insetos, aranhas, que também são atacadas aqui pelo fungo. Aqui tem essas cigarras, e vocês veem que as manchetes são sensacionais. Tá? Então, o que acontece aqui com essas cigarras? O fungo também toma conta, e ele acaba apodrecendo o interior da cigarra. Ela perde toda a parte final aqui do abdômen, onde estão os órgãos sexuais. Então, ela basicamente perde a bunda dela, né? E faz de conta como se não tivesse acontecido nada. Ela continua voando, procurando acasalar, né? Então, por isso que o título é esse. Tá? E é daí para baixo, né? Os títulos, eu vou mostrar um que saiu na Science, no blog da Science, né, depois. Tá? Então, bom, aqui já tem um outro exemplo de animal que é atacado. Aqui tem uma lesma. Então, vocês estão vendo? Aquilo ali são os olhos da lesma. E esses olhos, eles não são assim. Eles são 2 tentáculos pretinhos, fininhos. Isso aqui, então, ela foi atacada por esse outro fungo. O que esse fungo faz? Ele cresce os olhos. O vídeo que tem no YouTube, ele tem música pulsante, assim, parece uma discoteca que a gente está vendo ali, né? Então, os olhos, acho que em algum momento dá para ver, ele fica claro, transparente, e dentro tem algum líquido que parece cria movimento. Tá? Ele cresce a tal ponto que essa parte aqui parece uma lesma. E aí, esse caracol, ele sai do fundo do chão, onde ele se protege, ele sobe pelas plantas, vai para a copa, onde ele fica visível, e aí vem um pássaro, acha que é uma lesma, e come. E aí, porque o pássaro é o hospedeiro definitivo. Então, essa é uma estratégia que o fungo conseguiu para aumentar a velocidade de transmissão pelos hospedeiros intermediários. Ele não tem muito interesse em ficar aqui. Ele quer ir direto para o pássaro, onde ele vai ficar meses e meses, e vai infectar o pássaro, que vai fazer cocô, esse cocô vai cair em cima das folhas, e os caracóis vão comer o cocô e fecha o ciclo. Tá? Então, a gente já está com um animal mais complicado do que uma formiga. Ele ataca alguns crustáceos também, peixes, e aí esses bichinhos, eles, ao invés de ficarem nadando ou se escondendo no fundo dos lagos, dos rios, eles vão para a superfície. E aí são capturados por pássaros, e assim vai indo. Né? Aqui tem um outro exemplo. Isso aqui é o blog da Science. Esse é o título no blog da Science. Né? Clickbait, e não importa onde. Então, esse sapo, ele também é atacado. Só que aqui é um fungo. No caso eu esqueci de dizer, no caso do caracol, não é um fungo. Ali é um verme. Tá? Então, é uma estratégia é uma solução evolutiva que foi descoberta várias vezes por diferentes espécies ali. Né? Aparentemente, deve ser boa a solução. Tá? Então, o que faz aqui com o sapo, o fungo, ele muda o coachar do sapo. O som dele fica diferente e, por alguma razão, fica mais atraente para as fêmeas. Então, as fêmeas acabam sendo mais atraídas pelos sapos, né, sexy, zumbis aqui. E aí, claro, são mais atraídas e aumenta a probabilidade de propagação do fungo, fechando o ciclo. Bom, a gente começou com as formigas, né, passamos pelas lesmas, chegamos nos sapos, e a pergunta até onde a gente vai? Até a gente? Né? O humano, né, a gente com essa nossa grande capacidade cognitiva, né, que não é muito disputada até nas últimas eleições, mas podemos ou não podemos ser atacados? A gente tem livre-arbítrio?
né? Sem entrar na questão de o que é livre-arbítrio, a gente tem vontade própria ou não. Aí tem a toxoplasmose. Então, a toxoplasmose, a gente tem alguns resultados contraditórios sobre a toxoplasmose. Então, o gato é o hospedeiro definitivo, e basicamente qualquer outro mamífero pode ser um hospedeiro intermediário, inclusive a gente, né? Se estima que metade da população mundial reage, tem os anticorpos para a toxoplasmose, significa que a gente, em algum momento, teve contato com esse protozoário. Mas o que os caras descobriram em ratos? Tá? Então, vale para ratos, se vale para humanos, depois a gente discute. O rato, que é o hospedeiro intermediário, ele para de fugir do cheiro de xixi do gato. Ele deixa de ter medo do gato. E, aparentemente, as áreas do cérebro que são ativadas também estão relacionadas com o desejo sexual. Então, claro que as manchetes eram, né, ratos são sexualmente atraídos e querem fazer orgias com gatos, etc, etc. Mas aí tu vai olhar e o que é exatamente, é só isso. Os ratos perdem um pouco do medo, né, inato que eles têm do xixi do gato. E aí apareceu alguns grupos que tentaram ver se esse efeito, né, se a gente apresentava. Porque é super tentador, né, dizer, bom, se o gato, de alguma maneira, consegue, né, através desse protozoário, não é o gato, não é a intenção do gato, mas se, de alguma maneira, o gato, né, porque é o gato que carrega o protozoário, é o gato que, em geral, contamina. Essa é uma das maneiras de contaminar, né? Então, a gente pode ter contato com... A gente pode gostar muito de gato e ter contato com as fezes, a gente pode gostar muito de carne mal passada, que também é outra maneira. A gente pode fazer as duas coisas, a gente pode gostar de carne de gato mal passada também, e a chance de contaminar é maior. Mas é muito tentador a ideia de dizer... Não, né? É muito tentadora a ideia de achar que, tem tanta gente que tem uma atração por gatos e uma paixão. Será que não é um efeito do protozoário esse, que a gente fica lá sexualmente atraídos, né, e sem medo do xixi do gato? Bom, daí os caras foram testar se existia algum tipo de predileção, se, né, a pessoa apresentar o anticorpo e gostar do cheiro do xixi. Aparentemente, eles encontraram que sim, né? Mas parece que os homens gostam, as mulheres não gostam tanto, mas aí já tem os problemas, o efeito é pequeno, reprodutibilidade, então é controverso. Tá? Então, assim, não tem evidência nenhuma até o momento de que as pessoas que gostam muito de gato estão sendo manipuladas pelos gatos, né? Pelo menos não pelo protozoário. Elas provavelmente estão sendo manipuladas pelo gato, né? Mas é com outro mecanismo não tão simples quanto o protozoário. A ponto dos gatos terem desenvolvido uma linguagem própria para se comunicar com os donos. Os gatos só miam para os seus donos, eles não miam entre eles. Né? Saiu um trabalho ano passado mostrando isso. A linguagem foi desenvolvida para falar com o seu dono, e cada gato parece que tem a sua linguagem particular. Claro, um sistema de recompensas ali que vai sendo testado e funcionando. Mas, dito isso, né, eu achei esse vinho da Nova Zelândia aqui, né, que tem cheiro de xixi de gato. Né? Então, bom, se é verdade, não é verdade, por que as pessoas... depois me disseram que não, que na comunidade de vinhos, tu dizer que tem alguns cheiros escatológicos assim, faz algum sentido, é até bem visto, né? Tinha aquele vinho de merda que feito na França lá, que esgota, era Vin de Merde mesmo, e vendia tudo, né? As pessoas adoravam ter um vinho com esse nome, né? Esse aqui eu teria também, né? Alguém quer um vinho? Bom, e ele tem, parece um leve odor a xixi de gato em arbustos de groselha, esse é o nome do... Bom, mas, então,
a parte biológica. Vamos agora olhar essa analogia com os zumbis de um outro ponto de vista, que é onde eu quero finalmente chegar depois de toda essa introdução clickbait que eu só botei para atrair vocês para o seminário. Porque se eu fosse botar a ciência, a desinformação, os riscos da civilização, não vinha ninguém, né? Mas eu boto zumbis em desinformação, né? E aí enche o anfiteatro. Né? Eu digo enche para aparecer no vídeo depois, para aparecer aqui. Quando a gente olha as previsões que foram feitas lá na ficção científica da década de 40, 50, o que se previa, né? Bom, nem na década de 50, 60, se a gente for olhar de novo o Blade Runner, né? Então, lá não tinha o jetpack, mas tinha os carros voadores. Então, era isso que se imaginava que a gente teria hoje, né? Que a gente iria para o trabalho com aqueles carrinhos voadores. Existem protótipos dessas coisas, mas não tem na escala que se imaginava. E o jetpack. Essas previsões estão completamente erradas. O que aconteceu, ninguém previu, né? A previsão, o que aconteceu de verdade, foi uma revolução, mas não foi tanto na tecnologia mas foi uma revolução na maneira como a gente... Foi uma revolução informacional. Tá? Eu não conheço nenhum livro de ficção científica ou de futurologia da década de 40, 50 que tivesse previsto a maneira como a gente conviveria hoje com a informação, a quantidade de informação produzida, como a gente armazena, como a gente processa essa informação. Por outro lado, a maneira como se previa que o mundo ia terminar era uma guerra nuclear, inverno nuclear. Ninguém previu também as reais maneiras, as reais ameaças que hoje a gente tem sobre, né, o que a gente conhece como civilização. E essas ameaças, então esse é o meu ponto aqui, elas vêm exatamente pela desinformação. E a desinformação tem várias roupagens, né? Ela pode ser as fake news, então o termo em português fake news apareceu recentemente, mas outra maneira que a desinformação pode aparecer é travestida de pseudociências, de anticiência. Então, pseudociência pode ser, por exemplo, a astrologia, por exemplo. Anticiência pode ser os antivacinas, os criacionistas. Então, tem nuances aqui, a gente não precisa se preocupar. O objetivo aqui não é discutir o problema da demarcação, onde é ciência, onde é pseudociência, onde começa, onde termina, onde é que eu coloco a fronteira, porque isso é um problema aberto. Tá? Mas tem claramente as coisas que a gente reconhece como ciência, claramente as coisas que a gente conhece como pseudociência. Tá? O que está em risco hoje é exatamente não só o conhecimento acumulado, todos os dados que a gente já produziu, as teorias, as hipóteses levantadas, os testes, as teorias criadas, então, para explicar o mundo como ele é, mas o próprio método com que se faz ciência. Como é que a gente decide o quanto uma informação é confiável ou não? É isso que nos dá a ciência. Ela nos dá uma maneira de acreditar a essa informação, o quanto ela é confiável ou não. E, junto com isso, o que está sendo atacado são os próprios fazedores dessa informação, os próprios cientistas e as instituições que produzem o conhecimento. Eu vou voltar a isso um pouquinho mais adiante. Então, vamos voltar um pouquinho para o caso das pseudociências. Então, a Terra plana é um exemplo perfeito, né? A Terra plana é uma das teorias de como é a Terra. Tem gente que acha que a Terra é oca. Tá? Quando eu digo tem gente que acha, é porque tem gente que acha. Né? Então, nos Estados Unidos, ano passado, teve um congresso de terraplanistas que tinha 600 pessoas. Teve um em São Paulo agora, não sei quantas pessoas eles conseguiram juntar, mas é um fenômeno que está se espalhando. Né? Então, o pessoal, tem gente que acha... Aí, claro, tem controvérsias. Né? A Terra é plana, mas ela é um disco, ou existem os 4 cantos da Terra, então ela seria um retângulo, e a Terra é oca, mas a gente vive do lado de dentro ou do lado de fora? Tem gente que defende os dois lados, que a gente vive do lado de dentro,
e o Sol está lá no meio, e tem gente que acha que a gente vive do lado de fora, e quem está do lado de dentro são os discos voadores, porque é ali que eles se escondem, aí eles saem de vez em quando, raptam algumas pessoas, fazem alguns testes, que eu não posso falar, porque o Theo está aqui, né? Mas eles se esconderiam lá. Onde estão os nazistas, que também fugiram da Alemanha, né? Onde o Hitler se esconde. Então, tem uma série de teorias acopladas, interconectadas, e que não podem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo, né? Mas isso não é um problema. Então, e aí, claro, aí começa a gozação, né? Tem o pessoal começa a inventar outras formas. Essa aqui é que vocês não estão enxergando, porque nem eu estou enxergando o pontinho vermelho aqui. Então, do canto esquerdo embaixo aqui é Asgard, e Asgard é plana. Tá? E provavelmente lá deve ter um grupo conspiracionista que fica dizendo, não, Asgard é um globo. Né? Deve ter o efeito contrário ali. Terra plana é uma das pseudociências. Se eu for listar, a lista seria praticamente interminável. Né? Claro que a Terra plana, a gente faz piada com a teoria, não com as pessoas, mas com a teoria, mas existem outras pseudociências que são socialmente aceitas, né? Como, por exemplo, a astrologia e a homeopatia, que são socialmente aceitas, o pessoal conversa sobre elas em festas. Então, outros exemplos são alienígenas que habitam o planeta, discos voadores. Isso aqui não é um disco voador, isso aqui é a possível origem de alguns discos voadores, isso ali é uma nuvem, né? Um tipo de nuvem rara. Isso aqui é o famoso monstro do Lago Ness. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, é a explicação de por que o Bill Clinton era reptiliano, né? Porque os reptilianos, junto com os judeus, são os que governam e que controlam a economia e o mundo, etc. Né? E aí eles têm uns vídeos que mostram que quando o Clinton pisca, ele tem duas membranas, tem uma que abre assim e uma que abre assim. Né? Então, assim, tem um defeito na câmera. Né? E aí aparece assim, viu? É um réptil, porque é réptil que tem duas membranas que fazem assim e assim. A famosa fosfoetanolamina, né, que é esse remédio contra o câncer, que já se sabia que não funcionava, agora se descobriu que parece melhorar para as moléculas, para as células de câncer, né? Então é efeito contrário. Mas aí nós, gaúchos, né, como modelo a toda a Terra, a gente... E saiu nas notícias há umas 2 semanas, a gente vende fosfoetanolamina falsa. Tá? Então, que deve ser melhor até do que a verdadeira. Tá? Eu podia ficar horas falando de qualquer uma dessas pseudociências, tem gente que acha que a Finlândia não existe, né? Que é só eles criaram essa região, desviaram o sinal do GPS, quem fez isso foram os russos e os japoneses, criaram essa região, onde as pessoas acham que é a Finlândia, mas não é, ali é mar, e os japoneses e os russos podem ali pescar e ninguém incomoda eles. Essa é a teoria. E tem gente que incomoda. Os famosos círculos, né, os alienígenas que atravessam a galáxia e querem se comunicar com a gente, e a maneira mais inteligente que eles acharam é fazer desenhos. Esse aqui não é, isso aqui é uma publicidade do Dr. Who, mas eles fazem desenhos em cereais. Né? Por que eles não fazem uns discos na Lua, por exemplo? Aí até eu, né, dizia, não, tá bom, é alguém mesmo que tá fazendo. Os caras já mostraram como é que se faz. Mas o pessoal acredita. Esse pessoal tem equipamentos, eles dão esse ar tecnológico, eles vão com equipamentos, eles caçam fantasmas, eles vão nas plantações com algum tipo de contador e acham sinais, né, que eu não sei por que eles acham que aquilo é o sinal de alguma coisa. E diz, não, aqui foi um disco voador de verdade, porque esse meu contador marca 5, não marca 3. Onde é que foi calibrado isso? Né? Onde é que ele achou um disco voador para dizer, não, aqui eu estou fazendo um disco voador, aqui não, e aqui de verdade. Ou com fantasmas. Né? Bom, e aí a gente chega nas fake news propriamente ditas. Então, as fake news talvez sejam a grande ameaça que a gente tem hoje. A gente ainda não sabe lidar com elas, né? Mas a gente não tem opção, a gente precisa descobrir rápido como lidar com elas, senão a gente vai se afogar nos efeitos das fake news. Porque a taxa de produção de notícia falsa é muito alta. Desde do abobado lá, que vê uma coisa e diz, eu vou dizer que não sei o quê, inventa um memezinho bobo, espalha,
e aí o tio dele vai acreditar e vai passar para o seu grupo de WhatsApp, até aquelas fake news que são criadas por grupos montados para fazer isso. E esses grupos podem estar ligados a países, a corporações, tem em todas as escalas, né? O grande problema somos nós, né? Porque não são... Teve um artigo na Science, o ano passado, que mostrou que quem mais propaga a desinformação, as fake news, são pessoas, em carne e osso, não são os famosos robôs, né? São pessoas que acreditam naquilo ou que são contratadas para fazer esse papel. E todas essas desinformações, o efeito delas é amplificado porque tem uma série de mecanismos psicológicos que afetam o nosso comportamento. Todo mundo está sujeito a isso, né? Então, a gente tem o viés de confirmação. Se eu acho que a Terra é plana, daí eu vou um dia na praia e eu vejo, não, mas é plana, né? E aquilo para mim é evidência, né? Não importa o que me digam. Então, a gente vai, aos poucos, selecionando aquelas evidências que confirmam as nossas preconcepções e descartando aquelas outras, né? Às vezes, a gente tem evidências que entram em contradição também. Então, eu acho que a Terra é plana, mas aí eu pego um voo que, se eu olho no mapa plano da Terra, esse voo tem uma certa distância, mas claro que, às vezes, essa distância no globo... por exemplo, aquele voo que existia de Buenos Aires, que ia para a Austrália e ia pelo polo. Então, se a Terra é um globo, esse caminho tem uma certa distância, mas se a Terra se eu pego um mapa, Buenos Aires está de um lado e a Austrália está do outro, e esses dois tempos não são compatíveis. Então, se eu sou um terraplanista e pego esse voo, como é que eu compatibilizo, né, essas duas informações? Então, a gente tem mecanismos psicológicos para descartar algumas coisas, desconsiderar, para que a nossa mente não entre em conflito, né, que seria então o caso da dissonância cognitiva. Toda a dificuldade é como é que a gente se comporta. Né, e as pessoas têm respostas diferentes a isso. Se alguém chega para mim e diz, não, mas a Terra é plana, tá? E eu vejo que a pessoa está falando sério, o que eu faço? Como é que eu tento convencer ela? Eu tento convencer ela, vale a pena eu tentar convencer ou não? Que tipo de mecanismo poderia ter algum efeito? Né? Ou eu digo, tá, tudo bem, deixa assim. Mas se eu encontro alguém que... Né, eu vou no colégio dos meus filhos lá e eu descubro que tem gente que não vacina os seus filhos. O que eu faço com essa pessoa? Porque agora isso está colocando em risco, talvez não os meus, porque os meus são vacinados, mas podem ter outras crianças que, por alguma razão, não podem se vacinar. Ou pessoas, né, porque tem alguma condição que elas não são protegidas. A gente perde a imunidade de bando porque existe uma fração considerável da população que deixa de se vacinar. Então, nesse caso, existe uma ruptura do pacto, do contrato social, porque algumas pessoas não estão fazendo a sua parte naquele pacto tácito que a gente faz de como viver em sociedade, né? E algumas pessoas vão morrer por causa disso. Então, algumas dessas crenças têm consequências. Existe um site que... qual é o problema, que mal pode fazer, alguma coisa assim, em inglês. E aí vocês, não, tá, eu vou olhar lá, e eles catalogaram problemas que as pessoas tiveram porque acreditavam em alguma coisa. Então, eu não fui olhar, mas deve ter a Terra plana. Assim, alguém que morreu porque acreditava que a Terra era plana, e aí botou não sei o quê, né? Tem um cara, o padre que subiu com os balões. Então, assim, tem as mortes mais absurdas, mas certamente essas questões de saúde são mais graves. O problema todo é como é que a gente discute alguém que acredita em algo por qual as evidências são contrárias. Como é que eu discuto com alguém que acredita em algo que ou não existem evidências, né, ou as evidências, a realidade já mostrou que ela não é assim. Então, se a pessoa... O que em geral acontece se a pessoa não tem nenhuma
correlação com a realidade, ela pode usar qualquer argumento. Né? E, em geral, o que acontece? Então, a pessoa pode inventar... Estou falando daqueles que são conspiracionistas ou acreditam em alguma pseudociência, mas com uma certa dose de má-fé. Então, essas pessoas elas podem inventar qualquer argumento. Depois tem algumas pessoas que, de fato, acreditam no que estão dizendo, mas como é que elas moldaram essa crença? Não foi pela realidade. Né? Então, elas vão recebendo evidências e vão adaptando aquelas evidências à sua própria crença, independente do que a evidência original mostrava. Né? Esses congressos de terraplanistas, eles passam os dias analisando evidências que eles coletam, né, para mostrar que a Terra é plana. Uma dessas evidências é, eu boto um globo aqui, despejo uma jarra d'água, está vendo? A água não fica em volta da bola. Então, a Terra não pode ser um globo. Né? Porque a gravidade é uma ilusão, eles dizem também. Então, eu não sei como é que se conversa com... Então, a questão toda é como é que a gente se prepara para esse fim de mundo, né, que não é guerra nuclear, mas é causado por essas fake news, desinformação. Como é que a gente se prepara para esse apocalipse? Então, uma das soluções é a gente tem que mostrar o sucesso e explicar o sucesso da ciência. Né? A tecnologia que a gente tem hoje, ela é consequência da ciência básica, da ciência fundamental, que foi feita bem antes, quando o cientista ele não tinha a preocupação de eu estou fazendo a minha pesquisa porque eu sei que daqui 28 anos alguém vai descobrir e montar uma máquina que faz tal e tal coisa. Quando os caras, há 100 anos atrás, estavam desenvolvendo a mecânica quântica, eles estavam preocupados com fenômenos bizarros que aconteciam numa escala de tamanho lá que não é acessível na nossa vida cotidiana. Não servia para nada. Né? Mas 100 anos depois, a gente tem toda a física de estado sólido que foi desenvolvida, toda a eletrônica que foi feita em cima dessa física de estado sólido, e tudo que a gente tem eletrônico hoje é porque aqueles malucos lá, 100 anos atrás, estavam preocupados com essas questões fundamentais. A gente não precisa enxergar a aplicação de um problema. Eu não preciso dizer para o cientista, tu pesquisa tal assunto porque é isso que nos interessa. Eu só vou dar dinheiro se tu pesquisar isso. O cientista, né, tem que ser... A gente tem que criar um movimento dos free range scientists, né, que nem se cria galinha, né, que não fica lá no galinheiro, tu deixa o cientista ciscar aonde ele quiser. E, claro, a pessoa que está na academia, ela sabe disso. Alguns não. Né? Alguns colegas nossos parecem que não. Mas a população em geral não sabe. Então, como é que a gente passa para a população, para a comunidade, que é, na verdade, quem nos sustenta, quem paga os impostos que deveriam sustentar a pesquisa pública, a pesquisa de qualidade que a gente faz hoje. Então, se esse dinheiro vem da comunidade, como é que a gente mostra para a comunidade, para a sociedade, o valor do que a gente faz? Bom, obviamente, educação é a palavra-chave, então a gente precisa ensinar e divulgar o que é feito. É preciso, aqui no sentido ambíguo do Fernando Pessoa mesmo. Então, a gente precisa divulgar não só como uma necessidade, mas a gente precisa divulgar da maneira mais precisa possível o que a gente faz. Né? O Fernando Pessoa falava de navegar, mas aqui a gente fala de divulgar. Então, uma das atividades que o cientista deveria se ocupar é a divulgação científica. Isso é uma das maneiras de tentar minimizar um pouco os efeitos da desinformação. A gente pode ter divulgação, e a gente deveria ter divulgação feita por todos os cientistas nessas duas escalas, né? Na escala que eu chamo microscópica aqui, na microdivulgação, que é eu conversar com as pessoas da minha bolha, explicar o que eu faço, qual é a minha pesquisa, por que ela é interessante, por que ela é relevante, né? Mesmo que não seja imediatamente aplicável, porque em uma escala de tempo um pouco maior ela pode ser relevante. Depois eu posso me envolver em projetos
de macro divulgação, que aí sim, ao invés de tentar atingir aquela pessoa que está imediatamente do meu lado, eu tento atingir em larga escala a sociedade. Então, eu posso ser ativo em redes sociais, eu posso escrever artigos para revistas, jornais, dar palestras como essa aqui, produzir vídeos, fazer podcast, que nem eu e o Marco a gente faz, que é o Fronteiras da Ciência, que está aqui. Atividades como a Márcia e a Carolina, também lá do Instituto de Física, fazem, que é ficar bebendo fantasiadas. Não, elas têm essa peça que é para mostrar o papel da mulher, né, das meninas na ciência, o papel que existe hoje, as dificuldades que elas têm. Então, se vocês não... Isso aqui está em inglês, porque elas acabaram apresentando num congresso internacional que teve há 1 ano, 2 atrás, e foi, acho que é o único cartaz que foi feito, então, bom, é o único. Mas elas apresentaram, acho que no Pint of Science ano passado, então essa é outra solução possível, levar a ciência, o cientista para o bar. O cientista é aquela pessoa que não gosta de falar com as pessoas. Né? A gente escolhe física já para não ter que falar com as pessoas. Mas aí tu bota o cara no bar, dá 2 cervejas para ele, ele vira um comunicador. Eu passei no bar antes, não. Tá. Bom, aqui tem um monte de texto, mas é basicamente uma lista de motivos pelos quais a gente deve fazer divulgação. Então, tem o nosso interesse imediato, porque eu posso vir aqui e mostrar a ciência que eu faço. Daqui 20 anos, o Theo pode decidir fazer, não mais arquitetura, mas fazer física e dizer, mas aquela palestra de zumbis ali foi interessante. Né? E aí eu fui fazer arquitetura, né? Desistiu completamente da ciência. A gente, então, tem que mostrar para a sociedade a relevância do que a gente faz, para obter, em retorno, mais apoio, mais financiamento. Eu gostaria que meus colegas cientistas vissem as coisas que eu faço, porque eles podem vir e depois dizer, olha, eu trabalho com um fungo que pode ser interessante, vamos tentar colaborar e fazer um modelo para esses sistemas, etc. Né? Então, tentar traduzir a linguagem da minha área da ciência, tentar traduzir o meu jargão para as outras áreas pode ser interessante. Né? Tem uma série de outros motivos aqui, que eu não tenho muito tempo para falar, mas o ponto principal, no contexto geral dessa palestra, é combater esses efeitos, né, do que eu chamo da medievalização, esse processo de medievalização que a gente está passando. Então, mais divulgação, mais ciência, mais conhecimento sobre o que se faz na universidade pode diminuir também o ataque que está sendo feito à produção de conhecimento e às pessoas que produzem esse conhecimento, como a gente viu hoje. E uma das coisas que são importantes, que estavam no slide passado, que eu não cheguei a comentar, é que a gente tem que... Não precisa voltar. É que a gente precisa passar o bastão em algum momento. A gente precisa preparar a nova geração de cientistas para fazer essas atividades. Né? Então, a gente tem que atrair gente já pensando, né, na continuidade desse trabalho. Então, uma das coisas que... Eu dei algumas receitas algumas ideias de como é que a gente pode fazer divulgação, elas não são a única, né? Não existe um modo, não existe uma receita de como fazer. Não existe, olha, quando tu for falar com a pessoa, tu fala assim, 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 que funciona. Não existe isso. A gente tem que adaptar ao contexto, às pessoas, mas o que é fundamental aqui é o que está em negrito aqui. O que a gente precisa ensinar para a pessoa não é que G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é um dado. Os dados são importantes, eles têm as suas aplicações. As teorias são importantes, né? Mas o que a gente precisa ensinar para as pessoas é pensamento crítico. Tá? É ceticismo. É a maneira de encarar o mundo. E isso é, em resumo, o método científico. Né? Então, nessa frase do Steven Novella, ele diz que a ciência ela é mais do que uma pilha de dados, ela é mais do que uma pilha de teorias. A ciência ela é um método. Né? É um método
sistemático que a gente tem de olhar para o mundo de maneira cuidadosa, minuciosa, sistemática, e fazer encaixar tudo isso que a gente enxerga de uma maneira consistente. O que dá sustentação para o conhecimento que a gente tem, seja para a teoria da evolução, seja para as teorias sobre as mudanças climáticas, é a maneira como os nossos dados, as nossas teorias estão tão intrincados que eu não tenho como dizer, não, mas eu não acredito nisso aqui. Eu achei uma anomalia nos meus dados. Isso é o que fazem os negacionistas do Holocausto, por exemplo. Eles, apesar das evidências, das certidões de nascimento dos 6 milhões de judeus que foram assassinados em campos de concentração, eles procuram lá, mas aqui tem uma foto que mostra que a sala da câmara de gás parece ter uma maçaneta pelo lado de dentro, então eles não estavam presos, eles podiam sair, e aí começam a achar uma anomalia numa evidência e descartam os 99,9999% do resto do corpo de evidências. A mesma coisa que fazem os negacionistas do clima, a mesma coisa que fazem os criacionistas. Quando a gente fala que existem nessas áreas consenso, a gente não está dizendo que os cientistas que fazem isso estão de acordo. A gente diz que as evidências acumuladas estão de acordo. O consenso científico é uma montanha de evidências. Não são as pessoas, são as evidências. E não tem como eu tirar uma ali, não tem como desacreditar uma dessas pedrinhas ali, porque eu tenho um corpo de evidências que se autossustenta. Tá? Então, o que eu preciso ensinar, mostrar para as pessoas é como pensar criticamente. Por que as pessoas são críticas no 1º de abril, né, e não são críticas nos outros 364 dias do ano? Por que naquele dia, não, eu não acredito em nada porque alguém está querendo me pregar uma peça aqui? Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser crítico, eu tenho que ser cético o tempo todo. Mesmo o nosso presidente tendo declarado que o que a gente não quer são estudantes com pensamento crítico. Saiu isso no período da eleição. Não, pelo contrário, é exatamente o que a gente quer. A gente quer estudantes com senso crítico, que tenham liberdade de perguntar e de pensar, que não tenham nem medo de pensar. Tá? Então, aqui, voltando agora para os zumbis, e daí eu quero fechar a analogia. Qual é a conexão de pensamento crítico e por que eu resolvi falar de zumbis? Então, isso foi um trabalho que a gente fez o ano passado, mas que eu não vou entrar em detalhes, mas aqui tem uma ideia interessante que é o seguinte. Para modelos de epidemia, existem centenas de modelos diferentes. O modelo de epidemia que eu falo é o modelo que o matemático e o físico faz, não é o que tu está pensando. Tá? Então, por exemplo, o modelo de gripe, eu tenho a pessoa infectada, que vai entrar em contato com uma pessoa saudável, e a pessoa saudável vai pegar. O que não vai acontecer no modelo de epidemia é a pessoa saudável remover o vírus da pessoa que está infectada. Existem outras maneiras, eu posso colocar no meu modelo efeitos de prevenção, de vacinação, mas não é o agente saudável que vai retirar o vírus da pessoa. No modelo para zumbis, e não foi o que a gente fez, mas tem gente que fez modelos para epidemias zumbis, sempre pensando que são modelos que podem ser interessantes em outros contextos. No zumbi acontece isso, porque se o zumbi toca na pessoa, a pessoa pode virar zumbi, mas a pessoa dá um tiro na cabeça do zumbi, e remove o zumbi. Então, esse efeito pode ser incluído nessas modelagens, e aí esse modelo passa a ser diferente dos modelos de epidemia comum. Por que ele é interessante no nosso conceito, no nosso contexto? Porque se eu estou agora tratando não de modelo de epidemia de doenças, mas num modelo de propagação de rumor, de propagação de opinião. E se eu quiser incluir nesse modelo, e foi o que a gente fez, uma componente de ceticismo. Então, eu tenho uma pessoa que tem uma informação, e ela entra em contato, então é o infectado, que aqui a gente chamou de Z, por causa da analogia, e é o nosso título clickbait aqui para chamar a atenção também. Então, a pessoa que tem a informação, ela pode entrar em contato com a pessoa suscetível, que não tem,
e passar aquela informação, passar aquele rumor, passar aquele fake news, e o negócio se propaga. Se essa pessoa é cética, ela pode desconvencer a pessoa que está espalhando aquela informação. Então, o ingrediente de ceticismo que a gente pode incluir nesses modelos, ele tem exatamente a mesma estrutura do efeito dos zumbis. O zumbi pode ser removido ou ele pode convencer as outras pessoas saudáveis a virarem zumbi. Então, então, agora que eu fechei a analogia, só para fechar, então, a gente ainda não chegou no ponto do apocalipse zumbi, o que não quer dizer que a situação seja tranquila, né? A gente vive agora uma situação onde, embora não seja o apocalipse, é onde a gente tem museus, florestas, a educação, a pesquisa no país, e agora vem já um certo exagero, né? A civilização, o futuro, todas essas componentes, né, da nossa civilização, elas estão pegando fogo, elas estão correndo o risco de atingirem um ponto sem retorno. Tá? A gente tem 50, 60 anos de criação das agências financiadoras no país, que criaram uma massa de cientistas, de universidades, de trabalhos de reconhecimento internacional, e tudo isso pode ser desmontado, desconstruído muito facilmente. É uma estrutura muito frágil desse ponto de vista. E isso a gente vê que existe um projeto nesse sentido, né, de desacreditar as instituições onde são feitas as pesquisas de qualidade no país, desacreditar os produtores de conhecimento, né, desacreditar as universidades públicas. A gente não planta maconha, a gente não, ou como eu digo, a gente não planta metanfetamina, né? Não sei se vocês plantam metanfetamina, né? Mas o que a gente planta é isso, a gente planta respeito, conhecimento, inclusão e principalmente senso crítico. Tá? Então, só minha mensagem de apoio então a todos os professores do Estado, sejam municipais, estaduais e federais que estão aqui hoje lutando para manter essa situação do jeito que dá, né? Tentando impedir então o apocalipse total. A gente vai conseguir. Então tá, obrigado, gente. E aí, gostou do Sempre Física? Para assistir mais, é só entrar no canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGS TV e escolher o programa que você quiser. Até mais!